Eu tenho duas datas de filarmónica. Eu tinha 8 anos quando minha mãe levou-me à Casa do Povo, estava o mestre Soei na altura, e na Casa do Povo. Havia lá muitos miúdos, como vinha do campo, e depois acho que fui lá 2 ensaios, como havia muita gente, nunca chegou a minha vez de aprender, então tirei-me, também lá voltei. Depois vim para a Filarmónica, acho que tinha 13 anos, que já deve ter sido ali no... E depois fiz a exame da 4ª classe aos 11, fazia anos em setembro, depois havia um curso, comecei a aprender a profissão, depois havia um curso aí que se chamava dos cursos de agente agrícola, que era uma escola noturna, e eu comandava na arte na altura, e sabia aprender mais alguma coisa, e fui para a escola da noite. Quem nos dava aulas na escola da noite era o professor Gordinho. O professor Gordinho, a matrina na altura, que fazia parte da direção da banda, que era lá embaixo na Câmara Antiga, o gajo chegou lá pequenino, mas chegou lá com a reguila, nós também éramos pequeninos na altura, tu, amanhã queres lá embaixo no ensaio da música. E foi assim, foi a entrada, nós entramos ali mais ou menos em junho, e quando fui depois, estava logo mais Filipe, porque a banda também estava um bocadinho frouxa nessa altura, mas entramos logo ali uma quantidade de aprendizes, damos um chefe, e quando fui para o mês de dezembro saímos a tocar. Ora, foi o mestre Filipe que nos ensinou, o instrumento, há uma parte engraçada do mestre, olhou-nos para as mãos, para os dedos e tal, e disse logo, olha, tu tens 2 dedos assim coisa, tu vais com um saxofone. Foi o primeiro instrumento que tive até aos dias de hoje, não é? Um pouco a minha entrada para a Filarmónica foi nesse sentido, mas foi um pouco impulsionado. Então, no caso da minha mãe, quando era pequeno, 8 anos, e depois um empurrão da própria escola noturna, não tem nada a ver com a obrigação, mas era noturna, e foi assim, né? E depois o gosto também pelas coisas, pela banda, e com música. Portanto, eu entrei para a banda, acho que foi em 1986, porque eu morava e moro perto da sede da banda Filarmónica, e eu, como sempre estive ligado, e há muitos anos que estou ligado à música, mais dedicado à música portuguesa, ao folclore, sempre estive ligado à música, sempre gostei muito de música. E como tinha um café ali ao lado mesmo da Filarmónica, eu nos intervalos que não havia clientes, ia logo, claro, assistir aos ensaios da Filarmónica. Há um dia, pelo contrário, uma noite, que eu chego lá ao ensaio e, para o meu espanto, não vejo o bombeiro, o homem do bombo, e a banda começa a tocar sem bombo. E, entretanto, chamei a atenção ao Sr. Cabral, pedi ao Sr. Cabral, Sr. Cabral, então não deixa dar ali umas bombadas? Sr. João, sente-se lá, sente-se ali. Pronto, olha, foi então boa hora que entrei lá, comecei a tocar, porque eu tocava bombo no folclore, eu tinha mais ou menos uma ideia das marcações das músicas, embora não conhecesse nada de música, mas tinha mais ou menos as marcações das músicas. Sentei-me lá a tocar o bombo, e ao fim de 3 ensaios, o Sr. Cabral teve a coragem de me pôr a fazer um concerto na Praça da República. E eu, muito preocupado, disse ao Sr. Cabral, então, mas pode ser, então com 3 ensaios, o senhor tem a coragem de pôr a tocar o bombo num concerto. O senhor não se preocupe com isso. O senhor não sabe música. Os músicos têm lá os papéis à frente. Você só se tem que preocupar comigo com os sinais que eu lhe faço. Pronto, e a partir daí a gente entendeu-se tão bem que acabei por continuar depois 4 anos na banda Filarmónica. Eu entrei para a banda quando terminei a minha parte escolar, na 4ª classe, e depois meus pais foi-me, portanto, deu-me o consentimento para entrar para a Filarmónica, falando com o chefe, que na altura que era o chefe do resto de trabalho, para ir para a banda. Mas o mestre não estava muito na altura de cativar os jovens
da minha idade. Então, na altura não autorizou que eu não queria que eu fosse, sinceramente não. Mas passado pouco tempo, quando tinha passado um mês ou pouco assim, o meu pai levou-me, então deu o consentimento para eu ir lá para aprender a música. Então foi aí que eu comecei a aprender a chamar o solfejo. Depois do solfejo me indicaram determinado instrumento que eu gostasse mais e geralmente na altura foi o soprano, o sax soprano que eu fui indicado. Após um aniversário da Filarmónica, decidi ingressar na Filarmónica. Quando cheguei a casa e disse ao meu pai que queria ir para a banda, isto é 1978, 79, meu pai disse, banda? Vamos aprender a costura, que a banda é para os homens. Fiquei realmente muito triste, mas a minha mãe lá conseguiu dar a volta à coisa. E ela um dia disse-me, então, sempre queres ir para a banda? Claro que quero. Sei como é que é os ensaios. Tenho que ir lá embaixo a ensaiar. Não, isso não. Isso não, porque as raparigas naquele tempo, isto há 40 anos atrás, não andavam de noite na rua. E então, como eu também já tinha metido a cunha ao meu saudoso mestre Joaquim Pequenino, como todos nós o conhecíamos, e eu disse, olha, meu pai não me deixa ir, porque não quer que eu venha cá embaixo para o ensaio. Não há problema, eu vou à tua casa e ensino-te o solfejo. E assim fui. Ele começou a ir à nossa casa, dava-nos o solfejo, a mim e a mais três colegas, a Carmo, a Belita e a Isabel Lopes. Dávamos o solfejo e depois, no dia de São João, isto em 79, no dia de São João nós saímos pela primeira vez a tocar na procissão. Eu fui uma mistura de sentimentos. Para já, quando vesti a farda da banda, desatei a chorar de alegria. E depois foi um dever cumprido, tinha atingido o meu objetivo. E depois nessa altura também vi muito orgulho dos meus pais quando me viram na banda. Aprendi clarinete, toquei sempre clarinete enquanto estive na banda. Passámos momentos muito bons. Na altura tínhamos aqueles músicos já mais velhos, nossos saudosos amigos, de João Tapadas, de Joaquim Tiranas, José Manel, Alfaiate, Tinuno, de António Tomás, que nos chamavam as nossas meninas. Era assim que eles nos tratavam. A aprendizagem era um pouco, portanto, nós chegávamos, o mestre estava, nós tivemos um solfejo, não é? O Freitas Gasulo na altura, esse livro, até quase ainda hoje tenho um livro desses, o Freitas Gasulo, e claro, aprendemos a decorar as notas, era muito à base de decorar as notas e depois era muito à base da estante, com marcação de compasso pela mão, do, portanto, o quaternário, e os crochês e sucessivamente. Portanto, andávamos além. Tínhamos já pelo menos aí até à lição 100. Quando chegámos à lição 100, estávamos sábios, tínhamos um instrumento, entregávamos o instrumento, não é? E depois, claro, aprendemos o instrumento, a escala do instrumento e fazíamos isso, não é? Mas a aprendizagem era um pouco nisso, era nós decorarmos as notas, o mestre levámos uns livros para casa, o mestre recapitulava nos dias dos ensaios, tínhamos 2 ensaios por semana, terças e sextas na altura. Pronto, e era assim, portanto, quando não sabíamos, voltávamos novamente a repetir e era assim que a aprendizagem foi um pouco nesse sentido. Eu não tive ensino nenhum. Portanto, o ensino que tive foi só nos ensaios, é que eu fazia, eu acho que sempre tive bom ouvido pela música e atrás das marcações da música era isso, as marcações que eu fazia e através das indicações que o maestro me dava. Foi sempre só o que eu fiz. Praticamente a nossa aprendizagem era, digamos, um livro de solfejo, que era o de Jesus. Nós tínhamos, digamos,
a aprendizagem das notas da música, dos nomes principalmente, os nomes da nota, e depois aquilo digamos, uma fixação dos nomes e depois o nome das notas em si. Depois começávamos a primeira escala a nível de uma oitava só, e depois, a partir de quando se estava bem entranhado já no conhecimento das notas da escala, já era a primeira escala que era Dó, os nomes começavam sempre pelo Dó até o Si, depois era a repetição, e aí já não havia, era o nosso início, não havia uma escola, que a gente dissesse assim, uma escola rigorosa. O solfejo aprendi em casa, mas depois o instrumento já tinha que ser cá embaixo na banda. E na altura os ensaios eram ali nas traseiras, onde é hoje a Segurança Social. Mas não vinha sozinha. O meu pai vinha comigo, esperava à porta, que o ensaio acabasse para me levar para casa. Não era assim para a cama. Até porque eu depois também já namorava com o meu marido, que também era músico, e aquilo trazia-me ali umas certas condicionantes. Mas tudo se fez e depois comecei a tocar, começámos a fazer as festas lá fora. O meu pai punha sempre um daqueles músicos mais velhos a guardar. Mas foi giro. E hoje voltava a fazer tudo novamente. Quer dizer, o trajeto da banda em si, porque era o objetivo da banda, que normalmente era formar músicos, estávamos nas exposições, em festas populares e pouco mais, quer dizer, o trajeto que houve, por aquilo que eu me lembro, desde que comecei a aprender, a malta fazia as exposições, portanto, ligado sempre um pouco às tradições religiosas, fazia os concertos, participávamos em alguns festivais de banda quando éramos convidados, intercâmbios, isso antes do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril, portanto, o início do a seguir ao 25 de Abril, que a banda teve vários interregnos, como é até do conhecimento, quando a gente vai para a tropa, a banda teve desativada nos anos de 70, 73, 74, teve aqui desativada. Quando a gente veio da tropa, eu tenho essa recordação também, quando vimos da tropa, já tinha vindo no ano anterior o Tio Nuno, que era um homem muito ativo e apaixonado das exposições também, não é? Já tinha convidado uns músicos que tinham feito parte da banda de Idanha, que eram militares, não é? Até na vida profissional e aproveitaram aquilo que aprenderam na banda para seguir na vida profissional. Entretanto, tinham convidado e tinham feito uma apreciação dos passos, que era das coisas, portanto, das posições tradicionais de Idanha, que toda a gente gosta. E nesse ano, portanto, eu estava cá, como fomos a tocar, e terminou a banda. A banda aí, já não houve mais banda, só se atuou na precisão da Quaresma, nos passos. Quando fui no ano seguinte, a gente andava por aí e alguém, eu estava ligado à construção, andava a trabalhar e tal, alguém chegou lá onde ia a obra e tal, quem vinha? O Tio Nuno, o Chiquinho Silveira, tinha vindo também das Áfricas e foi músico, não é? E voltou novamente para a banda e muito interessada em irmos tocar novamente ao espaço. E fui a partir daí que eu disse ao Tio Nuno, não éramos conhecidos, o Chiquinho não conhecia tanto, eu vou para a música, mas só com uma condição. A banda não pode parar, a gente tem que organizar a banda, só ir a tocar aqui como foi o ano passado, isto não dá. E diz assim o Chiquinho Silveira com uma expressão muito notava-se que era uma relação mesmo ao encontro daquelas ideias dele. Rapaz, isso é que a gente quer. Aliás, nós vimos aqui precisamente para as coisas, ainda bem, se assim é bom. Claro que a gente juntou-se, recolheram os instrumentais, o Chiquinho Camino, que também era um moço muito ativo, conseguiu fazer uma recolha do instrumental que estava distribuído, não sei porquê, não sei se era no Tabacaco, mas não sei se era pela Câmara ou assim, mas havia muitos instrumentais distribuídos por vários lados que conseguiram recolher aquilo e ensaiámos, fizemos os primeiros ensaios, logo no salão a gente chama o salão do pai, o salão da Job, não é?
Temos os primeiros ensaios, o padre deixou-nos preparamos a casa de ensaio, na altura o presidente da Câmara era o Dr. Camacho, e aí começamos os primeiros passos da banda a seguir ao 25 de Abril. Claro que reunimos alguns músicos que por aí andavam, éramos 16 ou 17, fazíamos os ensaios, na altura o Joaquim era o moço mais habilidoso na altura, ainda nos acompanhou um bocadinho, mas tínhamos de dar um salto em frente. E fomos ao procura do mestre, do mestre. Sabemos, temos conhecimento que o mestre já tinha havido uma divergência qualquer na banda de João Pires, e temos esse conhecimento, e então nós fomos lá e conseguimos trazer o mestre para cá. E foi a partir daí desse mestre para cá veio, começamos a ter outros aprendizes, não é? E foi a partir daí que a banda, portanto, se organizou e até os dias de hoje nunca mais parou, não é? Agora, o salto, aqui a diferença que houve entre o período antes do 25 de Abril e pós do 25 de Abril, portanto, houve aqui um período pós do 25 de Abril que se manteve a banda praticamente na mesma direção, portanto, as festas religiosas, concertos e sucessivamente. Muitos aprendizes, nós ainda participávamos na aprendizagem também, no ensinamento dos aprendizes. Só que depois, passado ali a década de 90 e tais, começou-se a dar um salto em frente de outra dimensão da própria Filarmónica, porque a Filarmónica podia ser uma coisa fechada, aliás, e acho que nos dias de hoje a Filarmónica está numa expansão completamente diferente e acho que é isso mesmo que é preciso, não é? É uma questão muito oportuna para eu poder, às vezes, até esclarecer algumas coisas que, inclusivamente, houve livros publicados a nível como na banda, onde se abordou esse assunto da parte da reiniciação da Filarmónica a partir do 25 de Abril. E é engraçado que eu, se calhar, fui até o primeiro impulsionador da questão da banda se reativar. E foi um caso que nunca foi realçado desse ponto. Isto foi engraçado porque foi numa altura do Carnaval que eu vi a ideia de passar o Carnaval, e já na altura já era Ferreal, não era Ferreal, era Praça. E de maneira que eu vim a ver a ideia, o nosso clube ainda estava em atividades carnavalescas, e nessa altura aproximou-se de mim um grande meu amigo e grande homem, que para mim era pequeno, mas era um grande homem, que era o Tinuno Vinagre. Aproximou-se de mim e fez-me uma pergunta. Perguntou-me se era possível, não, eu minto, ele gostava que a Filarmónica se tivesse uma reativação e que se eu podia dar uma ajuda a fazer essa reativação da banda. E assim, ele é possível, mas eu tenho que falar primeiro com o pessoal, se por acaso na altura havia muitos elementos da ideia integrados nas bandas militares. Portanto, vou anunciar os elementos que realmente foram e eram meus amigos, infelizmente já não existem, que é o caso do José Brito, da Ramos Brito, o caso do Manuel Fatel, o caso dos deputados, mais que eu tive também, na altura também veio a fazer essa realização. Não sei se estou a esquecer de alguém. Houve depois elementos fora lidanhenses que acabaram por também vir a ajudar. Nós tivemos aí um grupo, volta de 15 elementos, depois de terem falado com eles, isso eu vi desculpem, há aqui um avançador, não recordo dizer. Na altura, então, eu fui para Lisboa e falei com o Brito sinal não estava na minha banda, estava na Infantaria 1. E nós tínhamos uma ligação entre a Infantaria 1 e o Tesouro 5 muito aproximada. E naquela altura houve então uma conversa entre eu e o Brito,
eu que tinha, já era sargento, já era graduado, não tinha mais graduado. E ele então falou com um grupo de elementos lá em Infantaria 1. Os homens ficaram encantados e disseram, a gente vai lá e tal. E foi logo nesse ano que nós reativamos logo a banda, logo em 75, portanto isso foi em 74. Em 75 nós conseguimos reativar a banda. Foi a partir de talvez de 83, 84, que foi quando começaram a aparecer, na altura não havia a tradição, não havia a tradição de femininas, de mulheres músicas, não é? Foi a partir daí é que começaram a ouvir as mulheres, não é? E é engraçado que a nossa banda, a banda é como qualquer grupo cultural ou associativismo, portanto, contribui até para os namoriscos, não é? Para haver aqui os encontros de amizade e depois de amor em frente, e os tempos, aliás, temos músicos e músicas que casaram uns com os outros, não é? E foi bom, foi bom. Na altura que nós entramos para a banda, eu dei o primeiro passo e depois, para não vir sozinha, porque o meu pai não deixava, não é? Trouxe por arrasto mais 3 colegas. 2 delas que moravam perto da minha casa, também lá no Valverde. Porque até aí não havia mulheres na banda. Talvez por isso o mestre tivesse tanto gosto em que nós aprendêssemos o instrumento. Porque para ele também foi um motivo de orgulho ser ele a trazer as primeiras mulheres para a banda. Porque até ali era só composta por homens. Além de sermos as primeiras mulheres na banda, fomos também madrinhas do estandarte. Depois estreou-se um estandarte e nós fomos as madrinhas desse estandarte, que ainda hoje está na banda. As filarmónicas, como qualquer outra instituição ou outros grupos culturais, portanto, quando se representam ou quando apresentam as coisas, antes desse acontecimento há todo um trabalho por trás, não é? Por trás, que se perde muitas horas, muito sacrifício, sei lá, há muita luta no meio porque para se conseguir fazer uma peça ou fazer um ensaio, não calhar todos, portanto, isso é preciso muito sacrifício e quem está à frente por vezes das coisas, tanto as direções como os maestros, sei lá, como os próprios músicos, que às vezes são mais acessíveis aos ensaios, claro que isso aí, posterior, isso ninguém imagina o que é que isso é, só que realmente está dentro dos assuntos, há que ver as dificuldades que a malta atravessa muitas vezes para conseguir fazer uma representação que depois as pessoas gostam, não é? Isso é sempre o tal trabalho de bastidores, que possivelmente só é reconhecido quem está mesmo por dentro das coisas. Dificilmente quem não está, quando as coisas aparecem, dizem, eles realmente estão bons, fizeram um bom trabalho, mas tudo, até chegar ou estarem bons e fazer esse bom trabalho, tudo o que está por trás disso só é reconhecido mesmo quem efetivamente está metido dentro dos assuntos. Não? De outra forma, as pessoas veem as bandas, ou veem um concerto, pronto, veem e aplaudem, gostam, mas as dificuldades que às vezes existem até chegar a esses pontos, não é reconhecido, nem é possível a malta estar a imaginar sentar mesmo realmente dentro dos assuntos, não é? Que é uma parte difícil, não é? Vai ser uma parte difícil, mas claro, isso com o trabalho, com o sacrifício, com as pesquisas, com a persistência, e as coisas fazem-se, não é? A grande parte das pessoas, quando veem a banda tocar, dizem assim, epá, grande banda, epá, estão mesmo certinhos, epá, tocam mesmo bem.
mas elas esquecem-se das horas que se perdem para que a coisa seja bem. Para que a coisa saia bem, tem que haver muito trabalho, tem que haver muito interesse das pessoas que vão ali para que as coisas saiam bem. É isso que a maior parte das pessoas desconhecem. As pessoas hoje em dia vão a um concerto, seja de qualquer concerto, geralmente vão para se divertir, terem uma participação na hora, no ato do próprio concerto, mas não se apercebem do trabalho e da organização que existe para se pôr um concerto de pé. As pessoas não sabem, a maioria das pessoas não tem conhecimento do trabalho que é preparar um concerto ou preparar um programa para ser publicado ou ser tocado em público, porque não se apercebem de quem não está integrado na orgânica dos concertos ou na filarmónica. Para ele, a filarmónica é um agrupamento, penso que aquilo está mecanizado já e a pessoa vai a ouvir e não tem mais trabalho nenhum. E isso então, embora a gente faça a nível, mas isso não acontece com a nossa filarmónica, as pessoas vão ao concerto, depois vão-se embora e não se preocupam mais com o trabalho que agora tem para apresentar determinados concertos que a gente temos feito. Tem ideologias, há muitas pessoas que no final reconhecem o trabalho que se apresentou em palco, mas a maioria das pessoas não se preocupa com essa situação. Elas acabam por pensar que aquilo está mecanizado, as pessoas pensam que aquilo sai naturalmente, não há trabalho nenhum, mas às vezes costuma dizer na música, há calhaus que são difíceis de a gente conseguir passá-los logo à primeira, ou à segunda, ou mesmo até à terceira vez. A vida dentro de uma filarmónica dá trabalho, é claro. Muitos ensaios. Nós ensaiávamos todas as terças-feiras, na altura era a terça-feira, e depois já posteriormente passou para a sexta. E se era preciso ensaios adicionais, nós fazíamos, estávamos sempre dispostos a isso. E depois os concertos eram muito engraçados, porque agora há as carrinhas a autocarros, mas na altura nós íamos nos rebocas, aqui para as aldeias, fui para fora do concelho, nas carrinhas de caixa aberta, ia tudo sentado cá atrás. Às vezes chegávamos e depois fazíamos o concerto, fazíamos normalmente a alvorada, a procissão, as arruadas, o toque aos festeiros novos, e depois fazia-se o concerto à noite. E esse concerto era assim também de cima dos rebocos, às vezes todos cagados de postas de vacas, e nós já estávamos. E aquilo era muito giro mesmo. Às vezes um lá tomava-se dos copos e dormia debaixo do reboco enquanto nós tocávamos. Era assim. Bem, as peças favoritas que às vezes na banda tem, nós temos esta peça que é como é que é de dizer, um cartão, ou cartão de visita, ou cartão exemplar que está entranhado no próprio povo da Gadanha e Janisol, que é o lindo São Almertão, não é? Mas pronto, isso é uma coisa, é uma marca que nos identifica em todo o lado. Agora, é sempre que teve músicas de, sei lá, além daquelas músicas de precisão que são pesadas e que tocam no sentimento, por vezes quando a gente toca, às vezes um bocado dentro, não é? Também sempre gostei muito dos passadólogos. Sei porque são músicas alegres, músicas. Tem várias, sei lá, como é que é de explicar isto? Obriga-nos a sentir várias reações da própria cá dentro também, que é a parte sentimental da própria música e depois a melodia alegre. O espaço-tempo também é uma música que nos marca, eu pelo menos gosto, não é? E pronto, e acho que são três expressões de música um pouco diferentes umas das outras, mas que nos marca quando a gente toca com sei lá, quando a gente sente a música,
acho que toda a música é boa, não é? Toda a música é bonita e toda a música é boa. Há aquela música que nos entra por nós dentro e acho que qualquer pessoa que conheça a banda Idenha ou que conheça a Idenha, há uma música que toda a gente conhece e gosta, que é o hino da Cidade do Mortão, claro. A música para mim, que agora já não se toca, era as margens do Rio Funchal. Eu gravava aquilo, eu tocava aquilo de cor, era a única que eu sabia também tocar de cor. Passou-se alcafodas. Estava lá, era todo o pão e do queijo, para a malta rapaziada mais nova, bom, só para comer o pão e o queijo, depois no pequeno almoço que faltou, não é? Claro que o mestre ficou danado, não sabia de nada, não é? Nós também nos calamos. Vamos a tocar ao Bodo, a Salvaterra, que é a festa da Senhora da Consolação e é um bodo tradicional que se faz há muitos anos. Mas na terça-feira era dia de Santa Marinha na minha terra, em Segura. Quando no regresso, depois de termos feito a festa em Salvaterra, depois de termos almoçado, viemos por aí abaixo, antes de chegar ao cruzamento de Segura, digo eu para a rapaziada que vinhamos todos no mesmo autocarro. Ó rapaziada, paga um copo em Segura, vamos fazer uma arruada à Segura, que amanhã é dia de festa e está tudo à espera de que a festa comece. E a rapaziada pôs tudo pronto, o autocarro virou para Segura, à entrada de Segura formámos todos, fizemos uma arruada, que aquilo foi uma satisfação enorme para todas as pessoas e uma enorme surpresa, porque ninguém estava à espera. E a surpresa foi tanta que dessa parte eu lembro muito, porque ao fim e ao cabo ficou-me uma lembrança que há muitos anos que a banda não ia à Segura e nesse dia a banda apareceu lá sem ter sido convidada. Houve uma senhora que a banda passou-lhe à porta e a seguir a banda ter passado, a senhora desmaiou e morreu. É uma das recordações que eu tenho dessa ida da banda a Segura. São coisas que nos marcam e são histórias que nunca mais vou irei esquecer. Mas não éramos muitos elementos, não sei se chegámos a chegar a 20 ou 18, e éramos poucos, éramos 4, 5 que íamos para casa de cada festival. Então, havia sempre, às vezes, eu vou com fulano, eu vou com o Beltrano, eu vou com o Beltrano. E geralmente ia sempre com o meu pai, que também fazia parte da banda, e continuamos os três, e depois mais um ao outro, que era o caso de Pedro Barroso, também fazia parte na altura. Mais quem? O Zé Cristóvão, que era partilheiro, éramos 4 ou 5. E houve uma altura que fomos ali ao Alcafoces e era uma senhora que era um casal que era festeiro, e a senhora ainda era jovem. E nós fomos, era uma casa de Penhamão, não tinha uma sala, era pessoas de posses não muito, digamos, não grandes posses. E então, quando chegamos lá os 4 ou 5 em casa, a senhora ficou aflita com nós. Ei, pá, eu acabei de ter um bebê há um dia ou dois, pá. A senhora não tinha reação para fazer nada para o almoço para a gente. E então, na altura, ela lá arranjou qualquer coisa, ovos mexidos, presunto, coisas assim. E para a volta de chegar, mas olha, acabamos por nos darmos bem na casa da pessoa. A pessoa era humilde, 100% humilde. Já não sei dizer quem é aquela pessoa, fiquei nem sinalizar qual foi a casa onde a gente foi fazer isso. Mas foi um dos casos que realmente me marcou, foi uma dessas partes. Fizemos parte da reconstrução da sede, na altura. Foram os músicos que fizeram esta reconstrução. Todos contribuíram com aquilo que podiam. Uns com 2 sacas de cimento, outros com uma carrada de areia, outros com o trabalho. E temos uma história engraçada da feijoada. Essa feijoada, meteram aqui a placa. Então, e o que é que vamos almoçar? A feijoada. E as raparigas são capazes de fazer uma feijoada? Claro que somos. Com a ajuda das nossas mães, nós éramos novitas. Fizemos uma feijoada. Um tachão enorme. Pedi alguma ajuda às nossas mães. As quantidades, perguntei à nossa saudosa Isabel Rija, na altura trabalhava na cantina da escola, e sabia mais as quantidades, porque era muita gente. E não havia carrinhas disponíveis nem carros como há agora.
E então o panelão grande, nós trouxemos o panelão assim na mão. Eu pegava de um lado, a carne do outro. A descer as escadas da casa do povo, aquilo ainda não estava arranjado, a gente deixou cair a panela. Deixou cair a panela, mas o feijão que ficou por cima nós apanhámos e metemos outra vez na panela. Nada de dizer nada a ninguém. Quando estavam a comer, ou seja, fazendas diziam assim: olha, não escolheste muito bem o feijão, parece que há aqui areias. Nós sabíamos o que tinha acontecido. E dizia assim: vocês não comem? Ah, eu não tenho fome. Não tínhamos fome porque sabíamos aquilo que tínhamos feito. Olha, mas não fez mal a ninguém, aquela feijoada soube bem a toda a gente. Quando íamos a tocar às festas ali para o Ladoeiro era impecável, pá, tratavam os músicos pá, como sendo pessoal de família e éramos divididos pelas casas. Havia mais por terras que isso acontecia, mas no Ladoeiro há uma recordação engraçada. Éramos divididos, portanto, 2 ou 3 músicos novos e 2 mais velhinhos que era para tomarem, para manter o respeito e para a gente não estar envergonhado nas casas, não é? Houve uma cena que nós estávamos a comer lá numa casa de um festeiro, casas são pequeninas, estávamos lá sentados à mesa, e daí a pouco víamos as garotas, que eram as filhas do festeiro, a escada acima, a escada abaixo, escada acima, a escada abaixo, mas nós estávamos sentados na mesa, e aquilo era tão pequenino que as miúdas não se sentiam a andar e alguém perguntou, então, mas sei lá, perguntou a mãe da festeira, mas as garotas não nem sei, então, mas querem alguma coisa? Queriam assistir para a apreciação, vocês estão aí. E diz logo assim um músico mais antigo lá da tarde, João Tapadas, que era um homem impecável e gostava de brincar com a gente, não era? Embora com a idade, mas era um jovem como nós. Se calhar as garotas querem as cuecas e nós estamos aqui atrás da cômoda, e não era mesmo isso que as miúdas precisavam, era de roupa interior. Claro que nós éramos pequenos, jovens, começámos a guerreiro, sorrir e tal, e afastamos e realmente tiraram a roupa e vestiram a roupa, mas foi uma parte que aquilo ficou marcado, porque os músicos que lá estavam, dentro de anos e anos, vocês taparam contra as crianças, queriam nas cuecas Uma delas que eu tenho contado dezenas largas de vezes essa história, esta passagem. Vamos tocar a Santo António dos Tolões. De manhã fizemos a arruada, vamos tomar um pequeno almoço, tudo muito bem, fazemos nova arruada antes da missa e tal, tudo muito bem. Chega-se a hora da missa, as pessoas lá vão para a missa e tal, as que têm devoção para ir à missa, vão para a missa e tal. Claro, os músicos, embora alguns tenham devoção e gostem de ir à missa, mas há outros que nem tanto, e claro, nem todos somos obrigados a ir à missa, só vai quem tem gosto e quer ir. Por azar, de trás da igreja, na hora da missa, atrás da igreja, era onde faziam o bar. Nós, e naturalmente não sei se poderei falar no nome das pessoas, senão, nós os músicos que andávamos lá, eu, o João Renga, o Tom Manel, o Santos Primeiro, para os outros todos que agora não me lembro, claro, íamos sempre a ver um copinho lá atrás, o bar. O bar é mesmo de trás da igreja, que dava para a porta da sacristia. Quando vamos para ver o copinho, o senhor padre tinha a porta da sacristia aberta, estava lá dentro, e nós assinamos-lhe assim, chamamos com o braço para cá. E o seu padre lá dentro, o seu padre ainda é vivo, eu vou dizer o nome dele, mas isto não é estar a tirar valor aos padres, pelo amor de Deus, que eu tenho muito respeito por eles. E o seu padre lá dentro faz assim, que estava vestido, que não podia ver o copo, mas entretanto faz assim também, para levarmos lá dentro, para levarmos para lá para a sacristia. Mas entretanto, depois, isso tudo no segredo, porque as pessoas ninguém estava a perceber. Ele estava dentro da sacristia, nós estávamos lá fora, que foi tudo para os anos, e o seu padre, então, depois escangalha tudo, que chega à porta da sacristia e diz assim: olha, atrás também uns tremoços. A banda ia lutar para os vossos, e houve também uma altura que a malta fomos a fazer uma festa e costumávamos dormir nas festas. Então escolheram uma escola. E a escola tinha uma espécie de tarimba, que é aquilo, com espelheira, e aquilo era aquela guinada, e malta, e deitavam-se lá.
Então, havia lá os balanços, que eu já não sei quem é que eram os indivíduos que faziam esses patifarios. O Joaquim Constantino, chamado Joaquim Riqueza, esse moço tinha um som pesado, como graça. Então ele deitava-se e que ele ferrava a dormir. Então aqueles tínhamos uma manta e ia para baixo. Houve lá uns balanços que pegaram na manta, andaram de um lado e para o outro, e o rapaz não acordou. Quando acordou, ele estava no sítio fora da cama. Oh, pai, uma fica danada, Olha, temos outra na Cena do Amor, então também muito engraçada. Um músico, na Noite do Fogo, distribuiu uns óculos de sol por todos. E nós dizemos, então, eu não gosto muito destes, não gostas, não faz mal, eu vou trocar. Ele tinha roubado os óculos todos lá numa tenda de um marroquino, pôs todos os músicos de óculos de sol igual. Temos até uma fotografia com isso. E essa história ainda hoje nós falamos nela, porque aquilo era muito engraçado. No final da época da Quaresma, havia um agricultor da zona que nos oferecia uma banana. Pronto, e qual era a história da banana? Era no final das festas, combinava-se um dia irmos a comer a banana. Comíamos em vários lados, na Tapá de Tanque, e ainda fomos para no São Albertão, comecei a vários lados. E pronto, lá íamos a história da banana. Claro que a história da banana havia sempre as partes da malta mais nova e do pessoal mais idoso, não é? E ali na altura, portanto, além do respeito que havia por as pessoas mais idosas, ali a malta, quando chegávamos lá, era tocar e tolar. O tratamento era por igual, porque éramos todos músicos, não é? Isso também nos marcou muito na infância, na maneira, no convívio da Filarmónica. Éramos um todo e nos diferenciavam as idades, mesmo até o tratamento. Agora havia respeito pelas pessoas, mas o tocar e tolar existia. Não havia o senhor nem nada. Isso também era uma das partes que acontecia na Filarmónica. Não é? Acabou a missa, sabíamos que ia seguir a procissão. Formámos logo em frente da igreja para darmos início à procissão. Quando chegamos depois da formatura, começam os andores a sair e acho que nem em todas as aldeias é assim, mas nos talões acho que ainda hoje é assim. Quem quer levar os santos paga. Os vanzos dos santos são leiloados. Quando o santo sai à porta, quem dá mais pelo vanzo direito do Santo António? Quem dá mais pelo vanzo direito? Do 10, do 5, do 6. E os vanzos, ora, cada santo tem 4 vanzos, eram alguns 7 santos que estavam para sair na procissão. O maestro disse logo, ponham-se aí à sombra, estamos aí tanto tempo ao sol, com os instrumentos, ponham os instrumentos ali ao lado à sombra. São os instrumentos à sombra, mas como havia muita gente na via, são luz para todos. Entretanto, entramos para a igreja. Nessa altura, entramos para a igreja mesmo. Já não havia missa. Chegamos lá, mas a igreja estava cheia. O banco de trás estava cheio. Estava cheio de senhoras lá sentadas e tal. Havia uma pontinha assim do banco, que estava livre. O João Renga sentou-se na ponta do banco e eu sentei-me na escada dava para cima para o coro. O João Renga sentou-se na esquina do banco e com o bracinho assim por trás das senhoras estavam sentadas. O João toca no braço da outra senhora que estava do lado de lá, tumba. E a senhora olhou, não viu ninguém. Continuou. Daí a bocado o João estava outra vez a bater com o braço, tumba. A senhora olhou para todo lado, não via ninguém, sentou-se. À terceira vez que o João faz aquilo, e quando se percebeu que era hora, a senhora levantou-se e foi-se embora. O João olha para trás, naquele estilo dele, já tinha um lugar para ele, sentou-se bem. A seguir tinha que arranjar um lugar para mim. Começou na outra senhora que estava ao lado, bracinho no ombro. E a senhora olhou. Quando foi à segunda vez, foi a bater no ombro, estava desconfiada quando foi a senhora bater no ombro, a senhora olhou e apanhou o João com a mão no ar. E a senhora disse, a vela é para a mulher ao Nosso Senhor? E tem fósforos, tem porcos, tem 2. E a senhora depois acabou por se levantar, percebeu o que é que ela quis, e a senhora acabou por se ir embora e acabou por arranjar um lugar para mim para me sentar ao lado dele. Uma parte também, que essa marcou-me bastante.
vez fomos a tocar a uma festa ao Lima e a banda tocava até às 2 da manhã. Na altura, até às 2 da manhã. Fazíamos um concerto, estávamos lá a tocar. Era até naquele muro, estava aquela taberna que eu não sei se é Angola, a taberna Angola, a taberna do café que é Angola. Era um muro grande e ali fizeram um corrente nessa parte. E a moto tocou, continuamos muito bom. Aí chegamos, esperamos, nada. Transportes para ir para a Edenha. Não apareceram, não havia transporte. Foi a primeira vez que caminhei do Leiro para a Edenha a pé. Tivemos que ir do Leiro a Edenha a pé. E foi, depois, o Leiro, não era muito longe, mas gostou um bocadinho. O namoro aparece antes da banda. Assim, um namoro às escondidas aparece antes da banda. Se calhar por isso é que o meu pai não me deixava vir cá para baixo ao solfejo e não me deixava vir aos ensaios sozinha. O João já era músico desde os 8 anos. E continuámos a namorar e casámos e tivemos filhos. E eu nunca me desliguei da banda. Até porque eu continuo ainda hoje. Os meus filhos são os 2 membros da Filarmónica. O meu neto é membro da Filarmónica. O meu genro também é. E nunca me desliguei. Pronto, estou sempre presente, sempre que eles precisem. Sempre que eles precisam de mim, eu estou sempre pronta para os ajudar naquilo que for preciso. Pois, naturalmente teve muita influência na minha carreira profissional, porque tive uma pessoa familiar em que de São Félix da Edenha e, portanto, eu gostava de música e como ele estava integrado na banda militar, então na altura propício-me, então, fez-me uma proposta, não, mas incitou-me para que quando eu tivesse 18 anos fosse cumprir a banda militar de São Luís, que é em Lisboa. E eu assim fui preparando, na altura que tinha o mestre Manuel Joia, que foi o meu segundo mestre, depois de ter concluído com o resto de trabalho, que depois foi embora, e do mestre Joia. E então na altura falei com ele e ele preparou-me a nível tanto solfejo, escolas, parte mesmo até também da parte de formação musical, e fui tendo umas lições com ele. Esse antigamente dedicava uma dedicação muito grande para os jovens nessa altura, e ela inclusive ia às oficinas dos elementos que estavam a trabalhar a dar lições, a fazer uma certa. A dar uma lição de solfejo, ou tiravam ali um bocadinho do tempo que estava a trabalhar para poder dar um bocadinho de aula. E então ele foi-me dando essas dicas. Quando eu atingi a idade, fui a Lisboa, fizeram provas, a primeira vez não estava bem preparado e voltei novamente. Mas passado pouco tempo, chamaram-me outra vez e fui lá novamente. Então a segunda vez já ficou, fui até no dia 28, depois foi 29 já de fevereiro, foi 28. E nessa altura, portanto, fui e o resto da banda Canção 5, então mandou-me ter os papéis para ficar na dignidade. Então, a partir daí, comecei como recruto, portanto, na altura era integrado na dignidade como mancebo, e depois fomos indicando dentro das minhas capacidades musicais, a fazer o melhor e consegui, portanto, ir fazer as escolas da vida hierárquica da parte militar, da questão dos concursos que abriam e comprando até ao final da minha carreira, que a banda da nossa banda do Ibanhense,
teve uma grande influência na minha carreira profissional. Nós tivemos os mestres por cá, além do mestre Joia, do Jaime, depois veio o Joaquim Pequenino, também teve várias vezes, era sempre quando o mestre saía ele queria apanhar, houve os mestres, os próprios músicos, que davam as entradas também, na ausência dos mestres, o próprio músico também fazia as entradas e fazia concertos e tudo, portanto, havia músicos mais velhos e outros que coisa. Tivemos o mestre Cabral, o belíssimo mestre, que isto também, o mestre Cabral, que trouxe-nos, ainda nos aturou aqui bastantes anos, não é? E que nos aperfeiçoou muito, porque as bandas, por vezes as bandas, a música da banda é sempre uma música, pronto, que se apanha no ar e tal, mas depois eu nas afinações exigimos muito e acho que demos um salto de qualidade em frente, não é? Muito bom, muito bom. E claro, depois a partir daí, claro, a Filarmónica hoje está num caminho, com a juventude que cá está, e as direções, e o mestre, o mestre da Idânia, que também foi sempre uma das apostas que, no meu entender, devia acontecer, porque eu tinha pena que a Filarmónica tivesse formado o pessoal com qualidades que servissem da música para a vida profissional e que na Idânia não eram maestros, quer dizer, isso dava uma determinada pena. E acho que nos dias de hoje temos mestres da Idânia que nos prestigiam muito e que é isso que a banda precisa. E claro, nos dias de hoje precisamos de aprendizes, que o povo de Idânia olhe para a banda como deve, com outra, de uma forma que é uma coisa que é precisa nas terras, que é um grupo cultural, que é uma associação, onde as pessoas aprendem música, que se profissionalizam, com o espírito sempre aberto. Eu acho que mantendo-se a Filarmónica com esse espírito é das melhores coisas que a gente na nossa terra podemos ter, e os exemplos que a Filarmónica tem, porque nestes últimos anos parece que não é nada, mas quem estiver atento, a Filarmónica conseguiu dar um passo tão grande, contribuiu, os tributos que tem feito, que as homenagens que tem feito a artistas do país, conseguiu contribuir para que noutros pontos do país despertassem e imitassem, ou pelo menos viessem a fazer concertos no sentido de fazer homenagem aos artistas que existem no país, que alguns estão esquecidos. Nós fizemos aqui vários tributos e acho que vamos continuar a ter, não é? Desde o Zeca Afonso, do Variações, do Fado, sei lá, se me lembro assim mais, de canções de Abril. Portanto, fizemos aqui vários tributos, concertos finais. Acho que e nota-se que a banda é uma coisa precisa, é uma coisa válida, é uma coisa que o povo de Idânia deve acarinhar e deve mandar para com os filhos que ingressam nas filarmónicas, pelo menos para ter esta aprendizagem musical que é muito importante. E nota-se também quando há os grandes eventos da Câmara, a questão da Feira Arraiana, portanto, os últimos concertos que foram representados foram feitos pela banda, o encerramento da Feira Arraiana, acho que foi uma coisa espetacular, toda a gente gostou. Quer dizer, há muita gente que chega perto de nós com aquela surpresa, é a banda de Idânia que está a tocar. Quer dizer, portanto, e acho que portanto, hoje a dificuldade que há, portanto, em aprendizes e as pessoas virem à banda, há que nestas alturas a gente há que ver, imaginamos que estamos aqui 20, suponhamos que viessem mais 20 aprendizes e que amanhã fôssemos 40, isso está que nos dá, acho que é isso que nos dá prazer, acho que nos dá alegria e pronto, e depois a continuação da própria Filarmónica, da instituição, havendo juventude as coisas não morrem.